E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu aprendi nesses últimos 6 anos sobre buscar um computador para arquitetura e urbanismo. Esse vídeo vai estar repleto de informações, então eu vou deixar na descrição tudo o que eu citar e também vou deixar separado em capítulos, assim você pode ir também para um momento específico que você deseje ver. Se você está indo para a faculdade presencial ou uma pessoa que está se movendo muito, o notebook será perfeito para você. Obviamente, um computador de mesa, um monitor também é uma opção muito boa e muitas vezes você consegue montar o seu computador personalizado com os parâmetros que deseja. Já o notebook e laptop já tem opções mais limitadas dependendo de cada modelo, porém é mais conveniente quando você está de um lado para o outro. Em meu caso, eu passei toda a faculdade utilizando apenas o meu notebook e após formada, com essa experiência eu pude optar se eu gostaria de ter um computador de mesa ou outro notebook. E pelo fato de eu estar sempre me movendo e trabalhando em vários lugares, acabei optando por manter a opção do notebook e comprar um com melhores parâmetros. E isso nos leva para outra questão, você precisa de um computador que funcione bem. A razão pelo qual arquitetos ou design de interiores precisam de computadores com configurações mais avançadas é justamente porque estamos trabalhando com vários softwares, e esses softwares demandam de certa potência para funcionar bem. Por exemplo, em momentos como renderizações ou o desenho de planos 3D e 2D, esses softwares precisam funcionar de maneira fluida. Um computador ruim com esses programas, eu posso garantir para vocês que será um desastre. Eu mesma, durante a faculdade, tinha um computador com as configurações mais limitadas e provavelmente a maior parte do tempo você só vai passar raiva esperando que o computador funcione como programa, quando o computador não aguenta a potência do mesmo. E é por isso que eu vou compartilhar com vocês agora os pontos que eu acredito que sejam importantes se você revisar na hora da escolha do laptop ou computador que você deseja ter. O CPU é o centro de processamento de dados do seu computador e provavelmente o ponto mais importante a se considerar na hora da compra. Todos os dados estarão sendo armazenados nele. O tipo de CPU que você necessita depende muito das atividades que você vai estar desenvolvendo no seu computador. Mas, como arquitetos, atividades como desenhos de modelo 3D e renderização necessitam de CPUs mais avançados. Eu vou deixar aqui algumas recomendações que eu acredito que sejam de boa qualidade para esses casos. Outros fatos que você deve considerar é o seu orçamento, ou seja, quanto você pretende gastar nessa compra, e também a compatibilidade de softwares. E por que eu digo que isso é importante? Justamente por esses computadores às vezes terem alguns parâmetros específicos diferenciados, eles acabam tendo um preço elevado, então é interessante você se planejar para não extrapolar o seu orçamento. Já no caso das compatibilidades de softwares, é porque justamente alguns softwares estão desenhados para funcionar apenas com o Windows, e já no Mac não há uma boa compatibilidade com esses softwares. Existem maneiras de você ativar esses softwares no Mac, mas na verdade eu não recomendo que você faça isso, porque sempre acaba que ocorre algum problema em algum momento. Se você é uma pessoa que gosta de ter vários softwares funcionando ao mesmo tempo, assim como eu, então a memória RAM do computador é um fato importante para você. Quanto mais memória RAM tiver no seu computador, melhor será a velocidade que irão fluir os programas. Quando você for escolher a sua memória RAM, você deve estar se perguntando nesse momento quais softwares você normalmente vai usar no seu dia a dia e qual a necessidade que você tem de usar esses softwares ao mesmo tempo. Por exemplo, você irá abrir AutoCAD e SketchUp ao mesmo tempo? Você irá renderizar uma imagem enquanto estará fazendo outra coisa em outro software? Isso é um ponto importante porque a renderização demanda muito da memória RAM e de todos os outros elementos para que outros softwares funcionem bem enquanto você faz isso. Depois que me formei, eu investi em um notebook de melhor qualidade e eu consigo utilizar softwares como o 3ds Max e o Adobe Suite, Photoshop, todos esses softwares ao mesmo tempo. Enquanto eu renderizo, eu uso SketchUp, Photoshop, outros softwares que funcionam sem problema, graças também à memória RAM que eu escolhi. No início da faculdade, eu utilizava um computador que tinha apenas 8 GB de RAM. E até que funcionava bem, porque eu usava só AutoCAD e programas mais simples. Mas depois de formada, agora que já se faz coisas mais complexas, como renderizar, fazer modelos 3D, o meu computador atual possui 32 GB e funciona perfeitamente bem. Ao fim, para que seu computador funcione bem, eu te recomendo no mínimo 16 GB
e o que seria perfeito como 32 GB já se considera algo excelente na memória RAM. Eu vou compartilhar todos os parâmetros que eu uso no meu computador no final desse vídeo, então não se preocupe. Aí eu vou deixar tudo específico de um computador ótimo para um arquiteto. Um ponto bom é que com computadores gamers você consegue aumentar a sua memória RAM no futuro. Então seria bom pensar em investir num computador gamer justamente pelo fato de que se no futuro você sente que a memória RAM não está suprindo a sua necessidade, você pode adicionar mais para os seus programas de arquitetura. Se você ainda tem dúvidas nesses parâmetros, você pode ir diretamente no site dos softwares que você utiliza. Por exemplo, no caso do AutoCAD 3ds Max, por exemplo, você pode ir no site do Autodesk e aí eles têm uma seção de softwares requerimentos, que aí você consegue ver todos os parâmetros que são necessários para que aqueles softwares funcionem minimamente bem. Visualização arquitetônica, o que normalmente a gente chama hoje em dia de ArcViz, está totalmente relacionado com a sua placa de vídeo. Ou seja, é interessante que nesse ponto você escolha uma placa de vídeo dedicada, que terá toda a sua funcionalidade voltada para isso. Se você estará usando programas de renderização como Corona Render, V-Ray, Enscape ou Lumion, por exemplo, a sua placa de vídeo precisa ser muito boa. E normalmente a placa de vídeo dedicada é separada do seu CPU, então ela vai funcionar de maneira muito melhor e fluida na hora dos seus renders. Eu vou deixar aqui na tela algumas opções que eu acredito que sejam muito boas para você utilizar como estudante de arquitetura ou como arquiteto. A portabilidade do seu notebook é muito importante também para estar levando ele de um lado ao outro. Isso está direcionalmente ligado ao tamanho da tela do seu notebook. Há diferentes tamanhos de tela. O meu, por exemplo, é de 15,6 polegadas. E eu acho esse tamanho que eu possuo perfeito, porque ele fica de uma maneira que eu não preciso ficar me aproximando cada pouco ou forçando o olhar para enxergar bem o que está na tela. Considerar esses pontos para sua visão é muito importante, assim você não vai prejudicá-la ao longo do tempo. A resolução da sua tela é algo muito importante para se considerar, porque você vai estar olhando as imagens que são feitas a cada momento, e quanto melhor elas apareçam para ti, melhor será a qualidade de entrega das suas imagens. Você pode escolher uma resolução desde HD até 4K. O que eu te recomendo é que quanto maior a resolução, você deve ter cuidado com a vida útil da sua bateria, pois maior irá consumir a sua bateria ao longo do tempo. Então agora eu vou contar um pouco para vocês do notebook que eu escolhi para atuar com arquitetura e urbanismo. Ele é o Avel A70, possui um processador Intel Core i7, uma memória RAM de 32 GB e a tela de 15,6 polegadas, como eu havia contado para vocês anteriormente. Ele é um computador muito bom mesmo. Para estar levando de um lado para o outro, o único ponto que eu percebi é que ele é um computador um pouco pesado, mas nada que seja impossível de estar carregando no dia a dia. Eu não penso em trocar ele no futuro, recomendo muito como uma opção boa para vocês também. Já faz um ano que eu venho usando ele, então se vocês desejarem também podem colocar aqui nos comentários que eu faço um review completo dele. Me deixem saber se vocês gostariam de ver ele com mais detalhe. Como vocês podem ver, eu também tenho esse computador aqui atrás, que é um outro notebook que é Acer. Esse é o meu notebook guerreiro de faculdade, que eu usei durante a faculdade inteira. Hoje em dia eu uso ele para detalhes mais simples, como AutoCAD, ou para alguma imagem e edição de vídeo. Porque como ele já é um computador mais antigo, ele já lutou durante a faculdade inteira. O pobrezinho já tá cansado e não tem a potência que o meu outro notebook tem e não roda tão bem assim. Mas deu pro gasto durante 6 anos. Bom, gente, o vídeo é esse. Eu realmente espero que vocês aprendam algo de útil com esse vídeo. Se ele serviu de alguma maneira para vocês, por favor, deem like, compartilhem, comentem, se inscrevam no meu canal, pois eu tô começando e pretendo trazer muitos outros conteúdos relacionados com arquitetura e renderização por aqui. E será muito bom ter aqui vocês para acompanharem essa minha trajetória. Bye!